estatísticas, moda, média e mediana. Nosso grupo é composto por Alexander, Aline, Ana Beatriz, Ana Júlia, Isabela, Isabelle Maria, Pedro Henrique e Vitória. Durante o trabalho, abordaremos mais sobre cada valor estudado na estatística e, além disso, apresentaremos alguns exemplos cotidianos em que usamos a estatística. E a estatística? Ela é dividida em estudo da coleta de dados, onde conhecemos os princípios dessa área, como conceitos de amostras, população, variável e tipo de variável. E também o estudo da análise de dados, no qual lida com frequência absoluta e relativa, as medidas centrais e as medidas de dispersão. E também na representação e interpretação desses resultados, no qual estudou os tipos de gráficos, a melhor representação de cada caso e, com base nessa interpretação, acaba gerando as medidas centrais, sendo elas média, moda e mediana. Agora nós abordaremos sobre a média. A média ela pode ser estabelecida entre média simples e a média ponderada. Portanto, na média simples ela também pode ser chamada apenas como média, na qual ela tenta representar um determinado conjunto de dados, na qual pode ser abordados até mesmo enunciados e notícias, na qual a gente pode analisar pela seguinte fórmula: M maiúsculo, que representa a média, igual a N1 mais N2 e N3, e assim consecutivamente de acordo com a quantidade de dados abordados, na qual esse N1 e N2 são os dados em si, dividido pela quantidade total dos dados informados, nos dados informados. Contudo, nós também temos a média ponderada, na qual vai usar a mesma fórmula da média simples, só que de acordo nesta questão em si, nós abordaremos a questão dos pesos, ou seja, cada elemento possui um peso ou importância diferente. Agora faremos um exercício exemplo para abordar sobre média aritmética, a simples. No exercício diz: Flávia, na disciplina de matemática, tirou as seguintes notas durante o bimestre: 4, 7, 8 e 6. Calcule a média da nota final de Flávia. Então, como já foi dito, a gente precisa colocar a média é igual aos elementos, né? Que nos elementos a gente tem o número 4, número 7, número 8 e o número 6. Então, a gente o soma. 4 com 7 dá 11, mais 8, 19, mais 6 é igual a 25. Dividido pela quantidade de elementos. Aqui temos 1, 2, 3, 4. Aqui era para ser um sinal de mais, tá? Perdão. Então, a gente vai fazer assim: 25 dividido por 4. A gente tem o 2 aqui para dividir, porém ele não cabe, então a gente usa o 25. O número mais próximo que a gente tem de 25 é o 24, que 4 vezes 6 é igual a 25. Então aqui fica 6. Sobra 1. Como não cabe no 4, a gente põe uma vírgula, um zero. 4 vezes 2 dá 8, que é o número mais próximo, então aqui ficaria 2. De 10, né? 10 menos 8 sobra 2, colocaremos o zero novamente, e 4 vezes 5 dá 20 certinho. Então, a gente pode concluir que a média é 8, de Flávia, ou 6,25, perdão. Então, é assim que se resolve um exercício de média simples. Moda. A moda é um valor da variável que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. A moda não irá existir se todos os valores aparecerem com a mesma frequência. Se algum dos valores for representado mais do que os outros, esses elementos são chamados de moda, podendo ou não ter mais de uma moda. Sequência modal. Possui uma única moda. Sequência bimodal. Possui duas modas. Sequência polimodal. Possui 3 modas ou mais modas. Sequência amodal não tem modas. Agora a gente vai explicar o exercício exemplo de moda. No exercício exemplo diz: em 6 rodadas de boliche, Juliana obteve as seguintes pontuações: 3, 10, 8, 7, 4 e 7. Qual é a moda das pontuações? Pra gente fazer esse também é super simples.
a gente precisa dos dados, que é 3, 10, 8, 7, 4 e 7. Observando aqui, o número que se repete mais é o número 7, então ele é a moda. Se não tivesse nenhum número, iria ser a modal. E se tivesse, por exemplo, 28 e 27, seria um conjunto bimodal, como já foi dito pela Vitória. Mediana. A mediana utiliza os números centrais de uma sequência numérica para saber a estatística dos dados informados. Estes números devem estar em ordem crescente ou decrescente. Agora iremos explicar o exercício de mediana. Em uma doceria foram vendidos os seguintes valores de brigadeiro em cada mês: janeiro 30, fevereiro 25, março 10, abril 20, maio 20. Qual a mediana? Então a gente precisa colocar esses números em ordem crescente: 10, 20, 20, 25 e 30. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que está no meio é o 20. Então, a mediana é 20. Conhecidas como medidas de tendências centrais, a moda, a média e a mediana são usadas para representar um conjunto de dados como um todo, identificando as características apresentadas pelo conjunto. São dados muito importantes porque ajudam a construir uma estatística de uma empresa, por exemplo. Concluímos então que estudar a moda, média e mediana foi muito importante para nos ajudar a construir um cálculo estatístico sobre determinada situação. Obrigado pela atenção.